Olá, seja muito bem-vindo ao Pava Responde de número 100. Isso mesmo, 100º Pava Responde. E hoje vou responder as perguntas como essas daqui. Qual a minha opinião sobre a inversão do campo magnético da Terra? Nos aproximando da data limite, é comum a pergunta sobre aquele concílio que teve. Ele já aconteceu ou ele vai acontecer no dia da data limite? Será que a composição do corpo humano está mudando? Uma pessoa com 65 anos de idade, será que ainda tem tempo para evoluir espiritualmente aqui na Terra? Elevar o seu quantum energético? E por falar em quantum energético, o que fazemos para aumentar o nosso? Hoje o Pava Responde está recheado, 100º Pava Responde. Eu espero que você goste. Bom, pessoal, para começar, gostaria de pedir para vocês o like e que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Eu ficarei muito feliz e contente. Vou começar com a primeira pergunta de hoje, que é sobre o campo magnético da Terra. Pessoal, primeiro eu quero convidar vocês, porque hoje eu vou fazer uma transmissão ao vivo do eclipse, certo? Por volta das 4h30 da tarde. Eu te espero, tá? O link vai estar aqui embaixo da transmissão ao vivo. A pergunta foi da Monique Fiuza. Ela pergunta qual a sua opinião sobre a inversão do campo magnético. Esta é uma velha história, né? Que nós ouvimos falar sobre a inversão do campo magnético. E qual é a minha opinião sobre isso? Que sim, ele está se invertendo. Puxa, mas como assim? O que vai acarretar isso? O que vai acontecer com essa inversão? Na minha opinião, o campo magnético da Terra está em plena mudança para a inversão dos polos. E nós vamos entender como e por quê. E acredito que você venha concordar comigo. A gente espera ou pensa que quando o campo magnético da Terra inverter, vai fazer o jum, né? E pode acontecer alguma coisa, pode tremer alguma coisa, pode acontecer alguma catástrofe, pode estragar os nossos sistemas de telecomunicações e tudo mais, e que isso seria muito rápido. A impressão que a gente tem é que, do dia para a noite, ou questão de uma semana, ocorreria essa inversão dos polos eletromagnéticos da Terra. Porém, alguns estudos recentes mostraram que tempo levaria a inversão dos polos magnéticos da Terra. E também mostrou quando foi a última vez que isso aconteceu e o que aconteceu na época. Então, pesquisadores estudaram uma estalagmite, que é aqueles compostos que ficam no interior das cavernas, e no caso foi numa caverna lá na China, na cidade de Sanqing. Será que é assim que se fala? Sanqing, lá na China. E esses pesquisadores coletaram uma estalagmite de 1 metro de comprimento por 8 centímetros de espessura do teto de uma caverna. E é uma estalagmite de SX11, é o nome dela, porque ela é de um composto de ferro. E a gente sabe que o ferro ele vai se decantando das cavernas e ele vai se posicionando em direção aos polos magnéticos da Terra, ao polo norte. Então os fragmentos de ferro ficam sempre posicionados de acordo com o campo eletromagnético da Terra. Então eles foram ver, porque essa estalagmite ela é uma recordação do tempo, né? Porque ela demorou centenas de anos para se formar, centenas de milhares de anos para se formar. Então, se eles estudassem ao longo da formação dessa estalagmite, eles poderiam comprovar se houve, num passado, uma alteração do polo. E se houvesse alteração dos polos da Terra, as limalhas de ferro estariam voltadas para o outro lado, né? Para onde seria o polo da época. E eles perceberam que isto aconteceu. Eles perceberam que as malhas de ferro dessa estalagmite ela estava alterada em posição há 98.360 anos atrás. E então, quando eles acreditam que houve pela última vez essa alteração do polo magnético da Terra. E então, há 98.360 anos atrás. E eles também viram que foi um processo que demorou 144 anos. Ou seja, eles fatiaram essa estalagmite em 194 fatias e foram analisar uma por uma e perceberam que esta mudança onde as limalhas de ferro não mais estavam para um lado, ao qual estão hoje, né? E foram subindo nessa estalagmite, onde começou a mudar e levou 144 anos para fazer a inversão total da polaridade, onde então, para cima disso, estava sempre para o outro lado. Ou seja, foi visto ali que é muito possível que essa alteração tenha sido causada pela alteração do polo magnético da Terra, né? É ferro, limalha de ferro. Esses fragmentos de ferro, eles são orientados pelos campos magnéticos. E notou-se essa inversão há 98.360 anos, inversão que levou 144 anos. Então veja assim comigo, a Terra está invertendo os seus polos magnéticos hoje, será?
E olha os dados incríveis que nós encontramos, porque as medições do campo magnético da Terra começaram em 1831 e de lá para cá ele andou 2.300 quilômetros na direção do Ártico canadense para a Sibéria. Andou o campo magnético da Terra 2.300 quilômetros. E mais do que isso, no ano 2000, o campo eletromagnético da Terra tinha a velocidade de 15 km por ano de alteração. 15 km por ano. E em 2019, 55 km por ano anda o campo magnético da Terra. Ou seja, quase triplicou a velocidade em menos de 20 anos. E se a gente for ver, 144 anos que demora para fazer esta inversão dos polos, 150 anos, é praticamente a data que nos é dada para a transição planetária, De 150 a 200 anos, nós viveríamos em um mundo de regeneração. Então, eu acredito que faça muito sentido e acredito que o campo está mudando, o campo está invertendo. Ele está a 55 km por ano, já andou 2.300 km e agora ele está aumentando muito mais a velocidade. Então, a minha visão é que sim, o campo magnético da Terra está invertendo. E isso representa, no meu ver, uma inversão de valores da sociedade. O que é algo bom, uma vez que os valores atuais não são assim muito morais e éticos. Então eu acredito que isso tudo é uma representação interna, isso tudo vai ter uma representação interna e vai ser literalmente quando a nossa sociedade muda para o melhor, para o bem. E é justa a data que temos de prazo para isso, para o início do mundo regenerativo daqui 150, 200 anos. No final da transição planetária. Então, na minha opinião, sim, o campo magnético está invertendo e vai levar 150 a 200 anos. Não há motivos nenhum para se preocupar com isto. Vamos para a próxima pergunta. Por falar na transição e na data limite, Maurício Vaz pergunta sobre o Conselho Galáctico, aquele que faria um encontro para decidir o futuro da raça humana. Ele seria realizado após 21 de julho de 2019, para vocês aí daqui a 19 dias. Então ele quer saber se o conselho já foi realizado ou se ele será realizado só nessa data ou a partir dessa data. Ele diz que vê algumas pessoas falando que já foi realizado. E sim, esse concílio já foi realizado, esse conclave, Esse grande conclave já foi realizado e já foi decidido a transição da Terra. Porque a Terra estava num local terrível para mundos estarem. Ou seja, que é um mundo indeciso, onde o futuro dele, o rumo que ele tomaria, não era decidido. E isso é muito ruim na visão, digamos assim, dos mestres espirituais, porque tudo tem que ter uma decisão, tem que ter um propósito definido. E o nosso mundo ele passou por um período onde não era certo que ele iria para o mundo regenerativo. Ele ainda poderia cair no mundo que chamariam de Terra Cruz, onde a humanidade experimentaria por mais 3.000 anos expiações e provas, num mundo, digamos assim, de moral decadente. E essa escolha poderia ter sido feita por nós, mas felizmente não foi. E esse concílio já decidiu que nós sim iríamos para a regeneração, que a Terra não mais correria o risco de guinar e acelerar rumo à ignorância, porque trevas é ignorância. Então o planeta vai para o caminho da luz, queira ou não. Eles chegaram a essa conclusão porque nós conseguimos chegar sem maiores guerras até o dia atual. Sei que morre mais gente, por exemplo, no Rio de Janeiro do que em guerras, às vezes. Mas os seres humanos não optaram por grandes guerras massivas. Aliás, o que se vê no cenário é pacificação de países que há muito tempo estavam em conflito. Este eclipse de hoje aí para vocês, representa facilidades de aceitação entre países. Ele tem energia de fim de conflitos e negociações amigáveis. Então, esse conselho já decidiu que a Terra parte para a regeneração. E com isso, novas tecnologias para melhorar a sociedade, novos conhecimentos, novos despertares da consciência para a humanidade e a retirada de seres que prejudicam o crescimento do amor na Terra, certo? A retirada desses seres que estão no controle planetário dessas sociedades ocultas, blá, 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 tudo mais. Ana Carolina pergunta se gostaria que falasse sobre a transição da composição de carbono para cristal que o corpo humano poderia estar passando. Isto procede?
Olha, eu não sei se isso procede, porque o nosso corpo ele é de cristal, ele é um bio-oscilador de cristal. Todas as paredes das nossas células são de cristais, são cristalinas e oscilam a uma certa velocidade de hertz, e é o que faz a troca de informação entre as células, troca de partículas, né? Matéria é informação. Então nós já somos um bio-oscilador de cristal inteiros, mas sim, transições planetárias ocorrem, mutações genéticas na sociedade para melhor, certo? O nosso corpo ele vai evoluir na regeneração e de hoje em diante, certo? Porque é a nova raça humana. Eu vou deixar o link aqui em cima. Porque é necessário corpos mais avançados, porque os espíritos que vêm encarnar aqui têm mais méritos, né? E não é mais um mundo de expiações e provas, um mundo regenerativo. Nós podemos ter mais capacidades cognitivas e mais percepções, mais coisas ativadas no nosso DNA. Então essas ativações ocorrem. Porém, demora muito tempo na evolução de uma raça para que ela altere a composição de carbono do corpo, que depois vai para a sílica. Mas isso é muito adiante. O que eu sei é que sim, na transição podem ocorrer assim, mudanças muito rápidas, inclusive nas pessoas. De um dia para o outro, de uma semana para outra, a pessoa sofre uma modificação total no seu corpo, podendo mudar até a aparência para melhor, podendo mudar cognições para melhor. São coisas, dizem os mentores, que são clássicos de acontecerem em momentos de transições do planeta, onde algumas mudanças podem acontecer muito rápido e isso depende da pessoa ser feliz. Porque quando a pessoa está muito alegre, tem muito amor, tem muita paz, ela promove uma transformação completa de si mesma. E essa transformação pode levar mais tempo para chegar para as pessoas mais depressivas. A Valneide Lima pergunta se com 65 anos ainda tem tempo de evoluir espiritualmente. Claro, Valneide, sempre há tempo, todo dia é dia de. E todo dia, querendo ou não, a gente aprende uma coisa que outra, então nunca é tarde. E se não desse para evoluir espiritualmente, não estaria aqui. E também tem 65 anos aqui, fora daqui tem milhares de anos, né? Assim como todo mundo. Então, se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração sustente. A juventude nunca morrerá. E mais, todos voltaremos a nos rejuvenescer quando nos liberarmos desta matéria. E até mesmo tecnologias que vão chegar aí vão ajudar a reverter a velhice. São mais uma das nossas conquistas por mantermos a paz planetária. Rio de Janeiro me ligando. Rio de Janeiro passa o dia inteiro me ligando. Ligo umas 10 vezes por dia Rio de Janeiro, umas 5 vezes São Paulo. Minas Gerais, então, já tive que bloquear 500 números. Paciência. A Acnologia Manaus diz assim: como posso aumentar meu quantum energético? O quantum energético é o nosso nível espiritual. E só tem 3 modos: com o conhecimento, autoconhecimento e com a prática do bem. Porque não adianta conhecimento sem autoconhecimento. Pode ser perigoso, inclusive. E também não adianta autoconhecimento sem conhecimento, porque não dá para ter autoconhecimento sem conhecimento. E nada disso funciona ou adianta sem a prática no bem, porque conhecimento e não prática não é bem. Conhecimento sem prática não é bem. E conhecimento sem o bem pode ser perigoso ou ruim, né? E pode fazer a pessoa se dar mal. Autoconhecimento sem prática do bem, mesma coisa que nada. Então, é conhecimento, autoconhecimento e prática no bem. É a única coisa que leva o espírito no universo inteiro. E porque tudo no universo, tudo que a gente quer, a gente pode. Basta termos o merecimento de trabalharmos para isso, nos dedicarmos. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de virar membro do canal, tem vídeos muito legais para vocês que são membros. E eu trabalho sempre em trazer coisas mais legais ainda. Tem vídeos muito legais, inclusive essa semana tem a festa junina do Cali que aconteceu. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe suas perguntas aqui embaixo para o próximo Pava Responde, tá bom? Dê like nos comentários que você gostar, para que eu responda no próximo Pava Responde. Te espero hoje na transmissão ao vivo do Eclipse. Nós nos vemos nos próximos, se inscreva se não é inscrito. Um grande abraço e até mais!